Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Comigo, seu anfitrião de sempre, Karim Feres, recebendo pessoas especiais, especialíssimas, contando suas histórias de vida, momentos de superação, trazendo coisas que eu tenho certeza que são edificantes para mim, para nós aqui e para vocês desse lado, que é o mais importante. Antes de eu anunciar a convidada de hoje, eu vou falar para vocês verificarem se estão inscritas no nosso canal no Tudo é Possível Podcast, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se abrir a página do YouTube e tiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito não no nosso canal. Aí você vai lá com seu dedinho e faz assim, pim! Aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está inscrito. Ou talvez o YouTube peça para fazer um cadastrinho. Dura 2, 3 minutos, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos receber a convidada de hoje, que eu não conhecia pessoalmente, e tô louco para saber a história inteira dela. Seja bem-vinda, Laura Casper. Aê! Prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, porque eu sei que tempo hoje em dia é um dos bens mais preciosos. Não é? É verdade. E a Laura Casper, para quem não sabe ou não lembra, foi uma modelo internacionalmente conhecida, trabalhou muito na adolescência, quando jovem, tá? E eu quero saber tudo, como ela chegou aí, durante, depois e até o presente. Ai, vamos Conta, lá, Laura. vamos ver se eu consigo, se eu tô com isso na ponta da língua, o resumo, vai. Quando eu tinha 14 anos, isso foi em 93, eu não sei que, né, pessoal que acompanha a gente talvez não seja tão daquela época ainda, o pessoal mais jovem não vai saber. Mas o primeiro shampoo 2 em 1 do Brasil, o Dimension, foi o patrocinador do concurso Dimension Top Model, a Unilever, junto com a Ford Models, fez a etapa brasileira do Supermodel of the World, que é o concurso que elege a modelo do ano da agência Ford Models. Eu participei desse concurso através da ficha de inscrição que vinha dentro das revistas, que você tinha que mandar com todos os seus dados, tudo, sem ter nenhuma pretensão de que pudesse sequer chegar na final. E não só eu cheguei na final, como eu fiquei em terceiro lugar. E no dia da final, eu já assinei contrato para ir direto para o Japão. Sério? Sério. E daí, meu primeiro trabalho como modelo profissional foi em Tóquio. Que doideira. E de lá para cá, foi uma história, assim, incrível, porque eu fui 7 vezes para Tóquio. Somando as 7 vezes, dá 22 meses ao total. Então, eu trabalhei com nomes renomados como Chanel, Valentino, Comme des Garçons, Kenzo, Issey-Miyake. Desfilei sempre porque eu era muito, né? Desde os 14 anos que eu tenho 1,80. E eu era bem magra. Então, eu era perfeita para passarela. Então, eu fazia muito desfile, muito desfile. E ali foi o começo de tudo, porque o Japão me abriu as portas para depois fazer a Semana de Moda em Milão, Semana de Moda em Nova York. Em 98, daí eu me mudei para Los Angeles, morei em Los Angeles até 2004, onde eu pude viver de perto o mundo hollywoodiano, né? Pude cursar cursos na UCLA, aprimorar, terminar, porque quando eu tinha 14 anos que eu comecei a modelar, eu só tinha completado os primeiros anos, né? Até a 8ª série, que hoje em dia não tem mais, né? Hoje a gente vai até o 9º ano. Agora é o Fundamental 2. Exatamente. Então, eu tinha só até a 8ª série. Aí, quando eu fui para Los Angeles... Você parou de estudar porque Parei foi de na estudar sequência... porque daí era trabalho atrás de trabalho. Tipo, não tinha folga, assim. Tava o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro no avião. Graças a Deus, das 7 vezes que eu fui para o Japão, 4 a minha mãe pôde me acompanhar, então ela também aproveitou um pouco esse mundo, ela gosta muito das lembranças que a gente tem no Japão. Como é o nome dela? Bom, o nome dela é Nilce, mas todo mundo conhece ela como Dona Moa. Dona Moa. Dona Moa, beijo, mãe. Olha aí, beijo. Legal, parabéns, hein, Dona Moa. Não, e ela era, tipo, querida por todo mundo, porque a gente morava num apartamento que ficava num prédio de 4 andares, 6 apartamentos por andar. Todos os apartamentos eram alugados para agências de modelo. Então, tinha modelo de Isso lá em Tóquio. Isso lá em Tóquio. Tinha modelo de toda parte do mundo. Tinha modelo neozelandês, sul-africano, canadense, tinha francês, italiano, tinha de tudo. E todo mundo, mama, porque sabiam que ela estava lá, então adotavam ela como mãe, sabe? E ela lembra com muito carinho dessa experiência no Japão. Foi muito legal. Que legal. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Na sua primeira, eu já fiquei curioso. Você falou que você se inscreveu lá naqueles encartes. Mas como é que foi isso? É uma história engraçada. Eu
era o patinho feio da sala de aula. Ah, vai. Porque eu era a mais alta, então eu ficava no final da fila sempre. Sim. Eu era muito magra e testuda, né? Então, pessoal, eu era vítima de bullying na minha sala. E o concurso, esse, o Dimensão Top Model, eles fizeram uma publicidade, um comercial, onde eles pegaram todas as top models do momento e cada uma reclamava de alguma coisa, né? Tinha a Ana Paula Arósio reclamando que ela era baixinha, tinha a Denise Céspedes reclamando que o peito dela tinha muita sarda, tinha a Margarete reclamando que o nariz era empinado. E o locutor do comercial falava: se você também tem um desses defeitinhos, inscreva-se no Dimensão Top Model. As meninas que faziam bullying comigo na sala levaram a ficha de inscrição para mim, porque o requisito mínimo era de 1,75 m de altura, e eu já tinha 1,78 m, né? Então, elas levaram a ficha de inscrição para mim e falaram: você que é alta e tem um monte de defeitinho, por que você não se inscreve? Olha, que E eu louco. nunca pensei que eu pudesse ser modelo, porque eu era bem desengonçada e toda atrapalhada, até hoje sou um pouquinho, sabe? Mas eu voltei para casa lendo a inscrição, né? Ah, isso aqui é modelo, tem que ter 1,75 m, tem que ter no mínimo 14 anos, nananana. E a candidata que for finalista vai ganhar um contrato de $250 mil com a Ford. Opa! Já gostei! Quero para mim. E cheguei em casa e convenci minha mãe e meu pai que eu ia participar. E daí eles deixaram, eu fiz as fotos que precisava mandar junto com a ficha de inscrição. Eu fui selecionada, fui para a final em São Paulo, e no dia da final em São Paulo, o dono da agência no Japão falou: eu quero essa menina o quanto antes no Japão. E o pessoal da agência falou: bom, vamos mandar, porque nesse mercado de modelo, o Japão é como se fosse assim o pré. As modelos todas vão primeiro para o Japão, porque como eles são muito disciplinados, a modelo aprende a trabalhar, aprende a respeitar horário, aprende como que funciona um estúdio e tem um cuidado maior, que tem sempre um motorista que leva a gente, tem sempre alguém acompanhando a gente por causa da dificuldade da língua. Então você pega a manha do mercado sem sofrer muito, como se você sofreria se você fosse direto para uma Nova York ou direto para uma Paris. Então você faz, além da experiência, você também faz o teu pé de meia, porque você ganha dinheiro, para poder ir para os mercados onde você vai primeiro ter que investir para depois poder ganhar dinheiro, sabe? Entendi. Então foi mais ou menos assim que começou, e depois dessas 7 temporadas no Japão, eu já fui para Itália, fui para Paris, e daí em 98, quando me mudei para Los Angeles, aí foi quando eu comecei a me preocupar mais em retomar os estudos, porque eu tinha parado lá com 14, né? Eu estava com 19 quando fui para Los Angeles, retomei os estudos, comecei a me dedicar a outras coisas, e hoje estou aqui conversando com você. Deixa eu te perguntar o seguinte: você pegou o terceiro lugar, você falou. Isso. Aí não era os $250 mil. Não, eu fiquei em terceiro lugar do Brasil. A Ah, primeira do Brasil ia para Nova York para disputar os $250 mil. Ah, a primeira do Brasil ia disputar. Isso, porque daí é o Supermodel of the World, né? Então a selecionada do Brasil ia lá disputar e representar o Brasil, e se ela ganhasse, ela ganhava os 250 mil. Só que eu, trabalhando e com todas as portas e oportunidades que se abriram ao longo desse percurso, eu com certeza devo ter ganhado um pouco mais do que isso, então não posso reclamar. Que legal. Então, eu sei que tem assim, vários momentos muito marcantes assim, na sua vida profissional como modelo, né? Sim. Mas vamos pegar o primeiro, assim. Sua mãe foi para o Japão com você? Como é que foi essa primeira? Minha primeira Porque você ida, falou que você acabou o concurso e já estava com o pedido para ir, assim, exatamente. E no contrato tem uma cláusula dizendo que se eu não confirmasse nenhum trabalho em até 2 semanas, eles me mandavam de volta. Então, a maneira que eu convenci minha mãe e meu pai te de mandava de volta lá deixarem. para Santa Catarina? Na época em Londrina, no Paraná, que a gente morava em Londrina, no Paraná. Então, se eu não confirmasse nenhum trabalho nessas 2 semanas, eles me mandavam de volta. Se E você não aceitasse. Não, é porque se entendi. ninguém quisesse trabalhar comigo, se entendi. ninguém me bucasse Entendi. para trabalhar, o investimento que eles têm de pagar passagem, de pagar hospedagem e tudo mais, depois de 2 semanas, começa a não compensar.
Então, na cláusula ela falava que se em 2 semanas eu não confirmasse nada, eu voltava para casa. Eu convenci minha mãe e meu pai de me deixarem ir sozinha para o Japão, primeira viagem internacional, fui direto para o Japão, não falava nem inglês direito ainda, falando isso, mãe, daqui 2 semanas eu tô de volta. Fiquei 6 meses. Sério? A primeira temporada eu fiquei A 6 meses. você sozinha? Aí, porque o contrato era de 2 em 2 meses, né? Então, fiquei os primeiros 2 meses, pediram para renovar para mais 2 meses, fiquei daí 4 meses. Aí, quando pediram para renovar por mais 2 meses, eu já tinha ganhado dinheiro. Eu falei, não, então agora, se vocês querem que eu fique aqui, vocês mandam passagem para minha mãe vir ficar comigo, porque eu não aguento mais ficar E ela sozinha. foi. E ela Ah, foi. elas E daí, das eles 7 aceitaram. vezes que eu fui, 4 ela foi comigo. Ah, que legal, que Foi, legal. foi bem legal. Então você aprendeu no Japão. Aprendi no E Japão. você se encontrou tanto no concurso Sim. em São Paulo, como depois nesses 6 meses no Japão? Sim, Você sim. se Eu tenho, encontrou, até gostou? hoje eu tenho muito carinho por tudo que eu vivi no Japão, muita coisa da minha personalidade eu aprendi lá, sabe? Da coisa de querer sempre fazer as coisas com o maior nível de perfeição possível, respeitar o outro, respeitar o horário. São coisas assim que o Japão colocou dentro de mim e eu nunca mais perdi. Tem uma pergunta assim que eu falo que o momento marcante que transformou a sua vida. No seu caso, foi essa descoberta. Foi, foi. Foi, porque mudou totalmente de uma menina do interior do Paraná que achou que ia casar e ter 4 filhos. Eu ganhei o mundo, virei top model internacional e de lá pra cá foram histórias incontáveis, assim, que se fosse para colocar no papel não ia dar um livro, ia dar uma série do Netflix de 7 E temporadas. por que não, então? Livro e temporada no Né? Netflix, pô. Pois é, ainda tem tempo, vamos ver, quem sabe a gente faz isso. Aliás, teve um seriado de modelo há pouco tempo no Netflix, que era Sim, uma menina, aquela do Beleza Fatal? Não, não era de a modelo. menina que era jovenzinha, com também 15, 16 anos, e ela também era patinho feio da escola, e aí pegam ela e levam, e Ah, ela passa a ser é? Ah, eu vou ter que procurar então, porque esse eu assiste não que é vi. bem legal, engraçado você me falou e me lembrou isso. Legal. Eu sei que tem uma cena, você gravou Garota de Ipanema, me explica isso direito. Nossa, isso foi Porque eu nem. muito Se você legal. canta também, você é cantora ou você Não, eu canta? sou uma cantora frustrada. Meu sonho de consumo seria ter sido a Ivete Sangalo. Se a Ivete Sangalo não tivesse existido, eu que tinha que ter sido ela. Não, mas não precisa ser Ivete Sangalo. Eu quero que você seja Porque Laura eu me Castro. identifico muito que ela é geminiana, que nem eu. O filho dela chama Marcelo, o meu chama João Marcelo. Eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, eu sou fã, né? Fã de carteira. Quem não é fã da Ivete Sangalo, E né? Então, ela tem esse jeito, um jeito e eu me identifico extrovertido, muito com acolhedor. isso. Muito Então, por legal. isso que eu sempre uso ela como referência. Mas a verdade é que eu estava fazendo a prova de roupa do Comme des Garçons, que é um estilista famoso lá no Japão. E durante a prova de. Você estava no Japão? Tava no Então, Japão. Aí, durante a prova de roupa, assim, como de garçom, eles têm um critério que todo mundo usa preto, ninguém usa maquiagem, é tudo silêncio, é tudo aquela coisa bem japonesa, né? Bem grada. isso, E eu lá, serelepe, isso é aquela muito engraçado. moleca, né? Vamos fazer uma pausa, porque é muito engraçado o que você falou, né? É, Porque a mas gente brasileiro é assim. Aí você vai lá em eles são, Londres, Japão eu nunca fui, mas alguns lugares do mundo. eles são Em todos, Londres eu não, lembro que me imagina, chocou que no metrô você não ouvia nada. silêncio, A gente ouvia o silêncio. cara virando a página do livro, o cara de Sim, pé. no Japão é assim também. Eu ouvi, No é Japão é muito assim louco também. isso. Aí eu sei que eu tava lá, o pessoal tirando medida do meu corpo para Aham, poder fazer o fitting da roupa bem direitinho e começou a tocar no som ambiente aham, Garota de Ipanema. E eu cantarolei junto, né? Olha que coisa, enquanto o pessoal mexia lá na sua. aham. Dali a pouco vem a assistente. Laura-san, é a agency, né? Agency, falando que a agência estava no telefone para falar comigo. Eu falei, ai, pronto, fiz alguma cagada, vão me dar bronca. Aí peguei, o que que foi? Qual o problema? Não, você estava cantando Garota de Ipanema? Eu falei, tava, mas eu não canto mais, pode deixar, não vou fazer. Não, eles gostaram, eles querem que você cante, que você grave, porque eles vão usar a tua voz para trilha sonora do desfile. Nossa, tá Aí brincando. imagina a minha cara desfilando É, e ouvindo a minha a tua voz e voz. tendo que me segurar, porque, tipo, era desfile todo sério, era na época do Heroin Sei. Chic, sabe? Que ela tinha aquela Sei. coisa assim da Essa, modelo. Aí e eu lá tendo que fazer aquela cara toda séria e ouvindo a minha voz e
Porque era só a minha voz, não tinha instrumento Sério acompanhando. mesmo? Era só a minha Então voz. me conta, você pula muito as coisas, e eu sou minucioso. Aí Pode. você tava cantarolando, aí eles ligaram pra você. Aí eles E aí? ligaram e daí a gente marcou, eles gravaram, eles reservaram um dia num estúdio profissional. Eu fui lá, eu recebi por isso, como um trabalho Sim, que mesmo. legal. Gravei, aí eles usaram essa fita para ser trilha sonora do desfile. E eu tenho em VHS o desfile Com a com sua a voz. minha voz. Pô, isso aí tem que pôr no YouTube. Espero Temos que que a pôr. maresia lá da praia não tenha Então, destruído, não, já porque foi no YouTube isso aí, ah, urgente. então, tem que Urgente, providenciar não. de converter para o digital, porque Então, eu faça tenho muito. isso. O problema de ser modelo da época da era analógica é isso. Tem muito trabalho bacana que eu perdi, porque na transição do analógico para o digital, só quem viveu que viu, sabe? É, Mas todos nós, mas pega todas essas coisas do passado, põe lá, porque tem que, é muito né? legal. É, vou Mas, fazer. então, mas eu ainda quero mais. Fala, pode falar. Você nunca tinha cantado. Nunca. E Não, aí? nunca não. Na época de Londrina, quando eu era criança, eu participei do coral da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Então eu sempre gostei de cantar e eu fui parte do coral, que a gente viajava o estado inteiro se apresentando Ah, junto com a orquestra. Então eu tinha assim essa coisa, essa paixão pela música. Eu tô o tempo inteiro. Música para mim é alimento da alma, sabe? Um dia que eu fico sem ouvir uma música é um dia triste para mim. Então, tudo eu tenho que colocar música. E eu imagino que se eu tivesse dedicado a minha carreira para trabalhar mais a minha voz e ter virado uma cantora profissional, eu acho que eu teria arrasado. Por isso que eu falo da Ivete Sangalo, que eu acho que eu teria sido melhor que ela. então, mas eu acho o seguinte, o nosso podcast é tudo é possível. Ah, então, olha lá, Então, pessoal. não, então, por isso mesmo, eu tô te falando, porque assim, Olha que você foi, coisa mais linda. vai, porque eu achei muito legal, porque assim, primeiro, vários comentários sobre, primeiro, você é uma artista, quer Aham. dizer, porque o artista, as pessoas, todo mundo quer rotular todo mundo hoje em dia, né? Sim. Na profissão, no sexo, não sei o quê, na política, o artista, mais do que todos os outros, Não é não dá para rotulável. rotular. É, O exato. verdadeiro artista tem um monte Sabe de fazer de interesse. tudo. Não sei se Exato. sabe fazer de tudo, mas tem Pelo vários menos interesses. tenta, e gosta, tem prazer em fazer tudo, Isso né? aí, isso Isso aí. aí. Mas então, aí você nunca tinha, você tinha cantado no coral quando você era pequenininha. Isso. Aí eles falaram pra você, o que passou na sua cabeça? Falaram, beleza, eu vou. Ou, Lógico, nossa, mas eu você não fiquei. teve um friozinho na barriga? Falou, meu, será Quando eu que cheguei lá no no estúdio estúdio, que eu vi que o negócio era profissa profissional mesmo? mesmo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? É, Será que eu vou é, conseguir entregar, é, né? E eles me colocaram no fone, e é. no fone tinha a música original, né? Com o Tom Jobim cantando e tudo. E eu ali acompanhando na voz. Quando eu ouvi o produto final, no dia que eu tava, porque eu só fui ver depois na passarela, Só? só. Quando eu me ouvi na passarela, por isso que eu falei que eu tive que me segurar, porque daí que eu vi que não ia ter percussão junto, que era só a minha voz. Então eu levei um susto, eu falei, gente, como é que pode que eles acham que isso é legal? Essa voz aqui Não, toda sem nenhum treino, sem nenhuma, não tinha autotune naquela época, né? Então do jeito que eu cantei foi o jeito que foi. E foi demais. muito legal, muito legal. Demais. Olha, por favor, saia daqui, já ligue para sua mãe, fala, ó, pega aquela fita VHS, Tá bom. separa lá, manda converter e põe no YouTube, porque essas coisas, isso é fantástico, Vou né? fazer É isso. fantástico. Eu trouxe para vocês, está lá fora, eu trouxe uma revista da época dos desfiles lá, onde tem a foto de eu desfilando para esse desfile. Ah, é. Aí depois, se você Então, quiser, pega, se puder pegar, então eu se ele pego conseguir sim. pegar. Pega lá para mim, amor. É. Tá junto com na bolsa com as revistas. Legal demais, pô. Essas coisas tem que trazer mesmo, muito É, legal, muito eu legal. falei, bom, eu vou levar porque eu outro episódio que foi também bem marcante, né, que aconteceu comigo aqui, mas aí foi aqui no Brasil, acho que foi em 96 ou 97, se eu não me engano, foi que eu estava fotografando, e daí já era, olha o time que tava. Fernanda Tavares, Fabiana Saba, Gisele Bündchen, Silene Zepter, só as mais tops das tops das tops. A gente estava fotografando um Você encarte tava junto. publicitário, eu estava junto com o fotógrafo Gui Paganini. A gente estava na fábrica da Starup em Botucatu e eu fui eletrocutada. Ai,
Como você foi eletrocutado? Porque a gente estava fotografando, era domingo, a fábrica estava vazia para poder abrir espaço para gente poder circular pela fábrica sem problema, né? Obrigada. Aí, eles colocaram a gente para fotografar numa mesa de corte, onde ficam as máquinas que cortam os jeans, elas são em cima, né? Os cabos aéreos todos. E eu achei que estava desligado, ó. Esse aqui. Esse aqui, mas Esse cadê? aqui. É o Vou te mo- é o encarte inteiro seu ou não? Não, são todos. Aqui, ó. Ó. Deixa eu procurar aqui para você. E aí eles colocaram a gente em cima da mesa de corte para fotografar. Eu achando que estava tudo desligado, porque era um domingo e todo. Aqui, ó. Aqui sou eu com a Gisele Bündchen. E se você reparar bem, a minha mão tá cheia de atadura, porque essa foto foi a foto que precisou ser postponed, como que fala isso aí? Adiada, porque eu fui eletrocutada. Mas cadê a Gisele Bündchen aqui? É essa aqui. Essa é a essa é Gisele ela? Bündchen. Nossa. Ali sou eu. Quantos anos vocês tinham? 15, 16? 17. Nossa, 16, nem dá pra 17. reconhecer. Exato. Vocês... que tonto, né? Aí eu sei que a gente estava em cima dessa mesa de... Imagina assim, ó, aqui é a mesa, né? Colocaram eu e a modelo aqui em cima e esses cabos ligavam as máquinas de corte. E eu, o fotógrafo, vai, isso, arrasa, tá linda, maravilhosa. E daí eu fui, pá, segurei num cabo. E daí não aconteceu nada. E tá, e daí, pá, no que eu segurei, fechou o circuito e eu grudei e levantei as pernas. As pernas ficaram balançando como se eu estivesse brincando de balançar nos cabos, assim, ó. Só que eu tava assim... Pelo amor de Deus. E não saía, eu lembro disso, né? Então aqui, ó, tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Ah, tô vendo, bem de leve, né? Aqui, sente aqui, ó, pra você ver. Não... Isso aqui foi, eu tive tipo que enxertar, tive que fazer enxerto de pele Sério? sintética, porque o cabo onde eu segurei necrosou a pele. Meu Deus assim. do céu, que loucura. Foi uma loucura. E daí, na hora que eu vou, porque eu desmaiei, quando desligaram a chave geral, eu desmaiei, caí. Quando eu voltei, que eu acordei de volta, eu acordei literalmente de desenho animado. O cabelo assim, o cabelo tava assim. E eu, tá tudo bem, vamos terminar a foto, que isso aqui. E toda preocupada, porque tava a produção inteira, né, dependendo de mim, que tava passando mal lá, sendo eletrocutada. Aí eles, não, Laura, calma, né? Porque eles viram quão grave foi. Você quase morreu, calma, respira, não sei o quê. Aí eu sentindo a mão latejar, eu olhei para a mão, tava parecendo um plástico derretido aqui, onde o cabo encostou, e essas manchinhas aqui é onde o calor estourou bolhas, né? E disse que se eu tivesse ficado 5 segundos a mais, eu tinha morrido. Tinha chegado no coração e tinha parado o coração. Porque esse caminho que o calor fez é o caminho que levaria ao coração. Se ficasse um pouquinho mais, se chegasse até aqui, as bolhas, já era. E é muito engraçado, porque na semana seguinte, eu fui participar da semana de moda. É muito engraçado. Ela acaba de contar essa história. Mas é engraçado. Eu quase morri e tal. Foi 5 segundos a mais, eu teria morrido. Gata, foi muito né? engraçado. Gata tem 7 vidas. Gata tem 7 vidas. Eu sei que a Érica Palomino era colunista do jornal na época, e ela fez uma notinha, tipo, Laura Casper, mesmo depois de ter quase virado churrasquinho, ainda deu o ar da graça nas passarelas. Todo mundo virou piada, entendeu? O pessoal da agência, porque eu sempre fui espoleta, já deu para perceber, né, que eu sou espoleta. Então, sempre fui espoleta. Aí o pessoal da agência falava, não é que tratamento de choque funciona mesmo? Olha como você tá calminha hoje lá, olha. Então, virou uma coisa engraçada, uma coisa que podia ser trágica, virou engraçada. E todo mundo que tá nesse encarte, até hoje, quando me vê, Laura, lembra o dia que você quase morreu eletrocutada? Então, é uma história e tanto para lembrar por muito tempo, para contar para os netos e bisnetos. Quanto tempo depois dessa foto aqui? Essa foto foi 3, 4 dias depois. 4 dias, porque você foi para o hospital, exato, e voltaram e terminaram. Exato. Eles tinham feito daí ficou faltando só essa foto para terminar. Que foi a que entrou? Só tem essa no catálogo? Não, tem outras aqui. Se você ver aqui, ó, né? Aqui, essa aqui que a gente está limpando o chão.
Aqui, por exemplo, aqui é a Gisele Bündchen, Uhum. aqui sou eu, aqui é a Fabiana Pera, Saba, deixa eu pôr aqui aqui é a pro Jay pessoal acompanhar. Fiat, né? Então a gente Agora, está ali, você vê que a gente está mostra de no novo aqui. espaço da fábrica, Mostra de né? novo quem são Eu, as pessoas. Jay Fiat, não, desculpa, eu, Fernanda Tavares, Fabiana Saba e Gisele Bündchen. Aqui, se eu não me engano, o foco eram as calças, tá vendo que cada calça tem uma cor diferente, né? Então, isso aqui foi antes de ser Ah, eletrocutada, isso foi antes. né? Tudo isso foi antes de ser eletrocutado. Só E daí aquela só lá aquela que ficou por último. que ficou. Legal demais, demais. Você podia ser uma comediante também, né? Você já fez alguma Nossa, eu coisa? já ouvi tanto falar que eu sou engraçada, mas eu não faço força. Eu acho que eu sou engraçada porque eu sou meio palhaça mesmo, né? Ué, Não mas é é que eu isso, quero natural. ser. Não, tô... Todos os meus amigos falam, Laura, você devia fazer uma coisa de comédia, porque você tem o dom, mas eu não consigo ver isso, porque para mim eu tô sendo só eu, eu tô sendo eu mesma. Então, de repente, se tiver um coach, alguém para Pois me é, pois é. tirar essa Muito essência legal, e colocar na técnica, né? Talvez. muito legal. Você também, a gente vai pulando e vai voltando. Mas eu sei que você teve uma coisa relacionada à lei da atração, muito forte, porque Sim. você estava com a sua mãe. Me conta a história, é uma das viagens, não sei se é Tóquio, Los Angeles, me Foi na conta direito. volta, a volta do Japão, na volta da primeira temporada no Japão, a gente, viajando pela Korean Air, a escala que fazia em Los Angeles era uma escala gigantesca, tinha que ficar 6 horas no aeroporto até pegar a conexão para São Paulo. Então, a companhia aérea fornecia um ônibus onde eles colocavam todos os passageiros dentro do ônibus para levar a passear nos pontos turísticos de Los Angeles, porque aquela questão de visto, imigração, aquela coisa toda, a gente não podia entrar na cidade, a gente só podia ficar no ônibus por causa das leis americanas, Uhum. né? Então, e fazendo Hollywood Boulevard, né, conhecendo os pontos mais turísticos, eu olhei para a mãe e falei: mãe, essa cidade tem alguma coisa, eu ainda vou morar nessa cidade. E ela riu de mim, assim, né? Que lá, tá bom. E dito e feito, eu acabei indo morar em Los Angeles em 98. Fiquei lá até 2004 e posso afirmar com toda certeza que foram os 6 anos mais edificantes da minha vida, porque foi onde eu terminei os estudos, né? Porque eu tinha parado com 14, voltei a estudar lá, aí fiz cursos na UCLA, que é um campus maravilhoso, eu amei estudar lá. E Cinema? Você fez curso de não, quê? não, fiz curso de relações públicas, arrecadação de fundo para organizações não governamentais, espanhol e roteirismo. Não era cinema para atuação, era cinema para escrever roteiro, né? Screenwriting. Então, eu tenho um dom muito, eu gosto muito de escrever, eu tenho o dom de escrever, então eu achei que trabalhar o screenwriting seria legal. E eu até hoje lembro com muito carinho desses anos lá, porque realmente transformou quem eu sou. Que legal demais. Você falou que foi a primeira viagem, aquela primeira que Foi você foi naquela, sozinha, exato. E então daí você tinha depois minha 15 mãe, anos, a sua exato. mãe Eu foi para fiz lá, 15 anos no Japão. você fez 15 anos no Japão. Aí na saída foram na volta Na volta, Los na hora de Angeles, fazer a escala em Los você Angeles, falou isso isso para sua aconteceu. mãe. Você falou, Exato, um dia eu vou morar aqui. exato. Aí 6 anos depois, você falou? 5 anos Uns depois. 20 anos, você tinha uns Isso, 20, e isso, aí ficou 6 em Los Angeles. isso. Me conta um pouco mais disso, né? Porque você muito en passant as coisas, eu quero saber com É detalhes. porque, então, é tanta coisa, né, que os detalhes acabam passando Detalhes batido tão mesmo. pequenos. Mas na época, eu estava já depois dessas temporadas longas no Japão, já fazia um ano que eu estava direto trabalhando só no Brasil. E eu recebi um convite para fazer uma semana de férias no litoral sul da França, a bordo de um iate com vários amigos. E nessa viagem eu conheci o meu então marido, né, que é o produtor de cinema Gianni Nunari, que foi quem falou: não, vamos para Los Angeles comigo, vem morar comigo, vem trabalhar comigo. E eu fui, porque eu sou dessas que se joga. Que legal, que E legal. daí foram esses 6 anos podendo viver de perto essa coisa do bastidores de Hollywood, né? Como que funciona
toda a produção executiva de um filme, desde a aquisição dos direitos do roteiro ou de um livro, né, que vai virar roteiro, que para virar filme, e participei de Oscar, de Golden Globe, Sundance, Festival de Veneza, Tudo, é mesmo? todos, Todas essas coisas vocês sim, estavam lá. sim, Que ele foi. era produtor de cinema Ele é produtor executivo até hoje, é. até hoje. É. Que legal. Ele produziu Seven, Um Drink no Inferno, 300. Seven com Brad Pitt. Exato, com Um Drink Morgan no Inferno do Freeman. Robert Rodrigues. Isso, exatamente, Que todos legal. esses, Que legal, hein? exatamente. E daí eu pude viver de dentro essa nata de Hollywood que todo mundo só imagina através dos videoclipes dos rappers americanos, dos hip hops, e que a gente vê e fala, não deve ser isso mesmo. Não, é isso mesmo. Mas aí você, nessa época, você estava trabalhando ou você só ficou estudando? Não, eu estava trabalhando também. Eu ainda conciliava a minha carreira de modelo junto. Continuava fazendo minhas viagens para desfilar, para fotografar, não com tanta assiduidade que nem antes, porque eu, né, estava apaixonada e me dedicava a ele, mas assim, eu continuei modelando nesse meio tempo. Tem uma outra pergunta também que eu fiz, que eu perguntei, que a gente faz para os nossos convidados, momento de série, de cinema ou de série que você compara a sua vida, e você mencionou uma situação em Roma, que você estava com umas Ai, personalidades. sim, teve esse tipo. Teve também Ah, um que eu vivi, um filme mesmo, né? Que eu, como modelo, trabalhando para um estilista de moda, ele falou: Laura, eu vou assinar o costume design do filme, do próximo filme do Sidney Pollack. Você não quer fazer uma cena no filme para mim? Eu falei, lógico. Então eu fui e fiz essa cena, que é o nome do filme em inglês é Random Hearts, em português é Destinos Cruzados, direção do Sidney Pollack e atuação de Harrison Ford e Kristen Scott Thomas. A trama segue em torno de a Kristen Scott Thomas era casada e o Harrison Ford era casado. A esposa do Harrison Ford era amante do marido da Kristen Scott e Thomas. eles estavam no E avião, eles eles morrem. morrem no E avião, daí o um Harrison. desastre aéreo. Exatamente. E daí ficam os dois sem saber onde ele estava, porque era, né, era escondido tudo. Aí o E o Harrison Harrison Ford Ford começa a começa a investigar, investigar, porque a mulher dele trabalhava como diretora criativa de uma grande loja de departamento, e a desculpa que ela tinha dado para ele é que ela ia fazer um catálogo, que ela ia fotografar, acompanhar a produção de fotografia de um catálogo. E nisso ele vai atrás de um amigo dele que é fotógrafo para perguntar, ó, você viu minha esposa? Você sabe da minha esposa? E quando ele chega nesse estúdio, a top model que tá lá fotografando sou eu. é mesmo? Que legal, Então que foi legal. muito legal porque foi uma participação de mim como mim mesma, É, que sabe? legal, Foi Laura Casper sendo Laura Casper. que legal. Não tinha fala nem nada. O pessoal fala, ai, mas você tem que falar mais disso. Eu falei, mas gente, nem aparece meu nome nos créditos, eu só tô lá Não de. aparece? Não, Ah, porque devia só aparecer. aparece quem tem realmente fala, né? Extra não ganha crédito. Então, se eu tivesse falado good morning, aí eles tinham colocado meu nome lá na ficha técnica. Mas Mas também é grana, né? Aí também eles iam. Aí que tá. exatamente, É tudo. exatamente. Então, tudo tem um É, porquê. é. Mas a cena em Roma foi Sabe essas partidas que o pessoal promove para partida de solidária, que nem o Neymar faz, às vezes com Medina, né? Que Uhum, eles fizeram em sim. Minas Gerais há um tempo atrás. Então, era uma partida solidária para promover a paz entre Israel e a Palestina. E na época, o primeiro-ministro de Israel, que depois ele veio a se tornar o presidente de Israel, Simão Peres, estava lá, o Sean Connery estava lá, todo mundo, várias celebridades, e essa turma toda foi jantar no restaurante de um amigo meu, e eu estava junto. Então, sentou o Sean Connery aqui e o Simão Peres aqui. E a gente conversando a noite toda, aquela mesa gigante, Cada um assim, do seu lado. cada um do meu lado. E a gente e conversando, e daí, tá, deu, vamos embora, tá na hora de dormir. Tá, peraí, vamos tirar uma foto todo mundo junto. E eu já abracei os dois assim na foto, né? E o Sean para provocar o Simon, que o Simon estava nessa transição de ser primeiro-ministro e passar a ser presidente, né, de Israel.
Aí ele, para dar uma cutucada no Simon, ele falou assim: e aí, Simon, o que vale mais a pena? A presidência ou o amor de uma mulher? E o Simon, na hora, falou sempre, always love, sabe? Foi muito legal Que e eu tenho legal. essa foto para esse registro que eu vou sempre guardar com muito carinho na memória. Muito legal. Isso foi antes de Los Angeles? Isso foi durante, né? Porque durante os 6 anos que eu fiquei em Los Angeles, eu ficava 6 meses em Los Angeles e 6 meses na Europa. Porque o Gianni, ele é ítalo-americano, né? Então, ele passava... Ele fugia do inverno. Quando era verão na Europa, estava na Europa, verão aqui, vinha pro verão para cá, sabe? Então, Quando eu era moleque, eu falava, eu quero ser rico para fazer isso. né? Ainda não consegui, ó. Tô usando toquinho ainda. Dá para perceber que tá frio e eu tô aqui, Nossa, né? esse tempinho de São Paulo ainda, essa garoinha gelada que tá, até precisa mesmo de um gorrinho. Laura, eu tô adorando o nosso papo. Ah. A gente tem uma sessão aqui no nosso papo, que é dica de livro do entrevistado. Então eu queria saber de você um livro que te marcou positivamente que você indicaria para os nossos seguidores. Ai, tem alguns. Eu gosto muito, eu sou muito sensitiva e acredito muito no espiritismo, né, no kardecismo. Então, todos os livros de Allan Kardec, eu gostei muito, Chico Xavier, Paulo Coelho, né, o Diário de um Mago. Mas eu acho que um dos primeiros que eu li ainda na época da escola foi Profecia Celestina, que eu sempre, tipo, eu consigo olhar para você, eu consigo olhar aqui em torno, eu consigo ver a aura das pessoas. Eu tenho esse dom. E eu achava que eu era meio biruta, né? Que eu achava que era problema de vista, assim, que eu não vejo essa névoa em volta de você. E o livro me explicou que não, que o que eu estava vendo era o campo energético das pessoas. Então foi um livro transformador que me mostrou que não, que eu não sou louca, eu só sou sensível, sabe? Que legal. Isso desde que idade Isso você? eu tinha 12 anos. Desde os 12 você olha e vê a aula. Você tá vendo a minha agora? Tô. Como é que tá? Tá meio amarela, esverdeada, assim. E isso é bom? Ai, daí eu, Amarelo? eu nunca Aí você parei não para sabe. estudar o significado das Pô, mas cores, tem que... mas eu acredito que deve ser, quando é cor clara, assim, é coisa É, né? boa. É. Ah, tô muito contente. Você falou o quê? Amarelo e esverdeado. Isso, E olha que isso. legal, as cores do Brasil. De vez em quando eu uso aqui camiseta amarela, boné Ah verde. lá, tá vendo? Fico brincando, olha aí, ó. Oh, que legal, hein? Que legal. Muito. E a profecia celestina também tem essa coisa, não tanto. Depois veio a lei da atração, né? Sim, Mas que eu vejo que você tem isso, né? a gente tenta, né? Não é sempre, porque se fosse só falar, eu tenho a lei Não, da atração, eu claro, falava, claro, amanhã eu claro. vou ganhar na Mega Sena. Tem que jogar, tem que acertar os números. Mas eu acho que tem muito disso sim, sabe? Dessa coisa do campo vibratório, campo energético. A gente, as pessoas, o- a energia da pessoa chega antes da fala, antes do cheiro, antes do toque, antes de tudo. Então, quando você tem uma energia bacana e que você consegue passar isso, é muito legal, é muito especial. Eu acho. É, é difícil falar sobre isso porque é meio esotérico, tem muita gente que é cético, não acredita, acha que eu posso estar inventando, mas não, é Eu isso. acredito piamente nisso. Ah, que Senão, bom. tudo é possível. Né? Eu Isso aí. acredito Por mesmo. isso, E acredito muito na lei da atração. E sim, eu acho que você tem isso. Vide um modelo super jovem, depois Los Angeles, né? Acho que sim, sim. uma prova de que. É aquela. Porque às vezes, o que eu acho que as pessoas confundem muito é que acham a questão da lei da atração. Ah, eu vou atrair dinheiro, eu vou atrair sucesso. Mas não é, é o teu coração, é o que você sente, é aquilo que você não consegue verbalizar para ninguém. Que você pensa que é aquele momento que você deita a cabeça no travesseiro e que ninguém tá ali do teu lado e teus pensamentos vão a mil. É isso que é a vibração, é isso que é a atração. É aquilo que você carrega no coração, não só aquilo que você pensa ou aquilo que você fala, sabe? Eu Demais. acredito Então, a nisso. dica da nossa entrevistada de hoje, que é a Laura Casper, é a Profecia Celestina, o livro A Profecia Celestina. Isso. E filme? Filme, ai, olha, eu tenho os meus top fives. Manda. True Romance,
tá? True Romance é o 5 ou é o primeiro? Não, é o primeiro, é o primeiro. O True Romance é uma história bem bacana, porque o True Romance, quem queria, é roteiro do Tarantino, e ele queria dirigir. Só que ele vendeu os direitos do roteiro para poder produzir Cães de Aluguel. O True Romance foi o primeiro roteiro dele, inclusive, né? Exato, que é o que tem a cena do Brad Pitt chapadão no sofá, que todo mundo sempre fala, olha, vocês não sabem, o famoso hollywoodiano, quando começou na carreira, sempre mostra aquela cena dele bem chapado no sofá, que é quando o começo da carreira dele foi naquele filme. Aí, True Romance, Natural Born Killers, Fifth Element, Com a Mila Jovovich. Cor Púrpura e Pulp Fiction. E Pulp Fiction, que demais. São os meus. Eu amo. Eu adoro cinema, sou cinéfila e, tipo, é difícil até conseguir montar essa lista de 5, porque se deixar eu sigo falando aqui mais uns 10. Pulp Fiction é um dos meus. Desses seus 5, estamos em comum. Pulp Fiction é um dos meus. Ah, legal. Muito legal. Eu também sou cinéfilo. Muito legal. É muito bom, né? Muito a muito sensação da sala escura, aquela telona. E depois que eu tive o prazer de viver isso por detrás das câmeras, que eu vi o dinamismo de um set de filmagem, porque eu participei de um set de filmagem de ninguém menos de Sidney Pollack, né? Que Deus tenha sua alma. Infelizmente ele já faleceu. Mas era assim. É muito. É inebriante, você vicia, porque não tem ninguém à toa. Tá todo mundo com um propósito lá, tá todo mundo, sabe, tudo funciona perfeito, assim, cronometrado, e é todo mundo com um sorriso no rosto estampado, porque tá todo mundo feliz de estar fazendo aquilo, sabe? Tá todo mundo feliz de estar trabalhando com aquilo que eles gostam. Então, é realmente muito gostoso trabalhar com cinema. Você e foi muito privilegiada a sua vida, né? Porque para fazer uma ponta, o Sidney Pollack é um diretor que é reverenciado por muitos diretores famosos que estão aqui hoje. Sim. Né? Ele foi um dos... E um querido, sempre me tratou com muita educação, muito carinho. Ele sabia que eu estava lá para fazer uma participação pelo estilista que me convidou e não pelo filme em si, sabe? Mas mesmo assim me tratou com todo profissionalismo. Tem uma cena que eu tenho que subir uma escada, que é o cue de quando chega o táxi trazendo Harrison Ford para o estúdio. Eu devo ter subido aquela escada umas 30 vezes. Porque eles precisavam do navio que estava passando na marina, de não sei o quê, blá, blá, blá. E falava, ai, Laura, desculpa, mas pode fazer mais uma vez? Eu, pelo amor de Deus, que desculpa, me manda, eu subo mais 30 se precisar, tô adorando estar aqui. Então, foi realmente uma experiência muito gostosa, que eu vou sempre lembrar com muito carinho. Que legal. Então, não era só uma ceninha que eu tava lá atrás, teve a escada não, também. tem a cena de eu subindo a escada, e daí tem a cena de eu bem na entrada, quando o Harrison entra no estúdio, tipo, tem o close do Harrison, e daí tem eu, e daí tem o Harrison, e daí tem eu, e daí que segue o filme. Legal, eu também fiz umas pontas, e é engraçado, eu até uso no meu stand-up, mas depois eu vou te contar que é engraçado. Depois manda pra mim, que eu quero ver tudo. Casamento de Romeu e Julieta, depois eu te falo. Tá. Eu sei que tem. Depois eu te falo, porque eu quero saber de você aqui. Eu sei que tem muito mais coisa interessante. E tem uma pergunta que eu faço para os nossos convidados sobre boas ações. E você pôs uma. Você lembra qual que você mandou? Lembro. Então me conta essa história. Olha, eu já tinha meu filho tinha um pouco menos de 2 anos. A gente tinha ido visitar meu irmão que morava na época em Natal. E no voo de volta para Florianópolis, tinha um neném que não parava de chorar. Mas era um choro de dor, sabe? Quando o neném chora de... Nossa, E você via em todo torno... todo avião tem um desse. Não, eu acho que eles até contratam. Você olhava esses em bebês. torno, assim, você olhava as pessoas fazendo, sabe, todo mundo assim... E eu comecei sensitiva que eu sou, comecei a absorver tudo aquilo. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu ainda amamentava meu filho na época, né? E eu fui, enquanto mãe, ser solidária àquela mãe. Falei, tá tudo bem, ele tá doente, ele tá precisando de alguma coisa. Aí ela falou, não, a mamadeira que eu preparei para trazer azedou, ele tá com fome.
Eu falei, eu tenho leite, você deixa ele mamar em mim? Porque se você não se incomodar, ó, meu filho tá aqui, ele também mama, né? Sou saudável. Porque imagina, uma pessoa estranha vai amamentar teu filho, você, né? O seu filho Aí, ainda mamava em ainda você? mamava, ainda mamava. E daí, aí ela falou, sério que você faria isso por mim? Eu falei, lógico, imagina, né? Aí eu peguei o neném dela no colo, o neném dela mamou, mas assim, mamou muito rápido, não ficou nem 10 minutos mamando e capotou de sono. E daí eu entreguei o neném de volta para a mãe dela e quando eu voltei para o meu assento, que era mais no fundo do avião, eu vi os olhares dos passageiros, eram, sabe quando você vê essa coisa do campo Que magnético? legal, que Eu legal. vi os olhares das pessoas de tipo, graças a Deus que você fez isso, muito obrigada que você fez isso. E eu me senti uma super heroína, né? Que eu falei, ai, que legal, eu consegui dar Que paz. demais. Porque poder proporcionar paz para uma mãe e para um neném, né? Eu acho que isso é uma boa ação para lembrar, Quantos né? anos você teve Eu tinha quando 32, 33, talvez. você teve filho com 30? 30, eu engravidei com 30 e ele nasceu, eu já estava com 31. Então aí você estava com uns 32, 33. Isso. Legal demais. Aí você Muito. tinha parado há pouco tempo, então. Tinha parado há pouco tempo. Porque, na verdade, quando eu terminei o curso de artes cênicas, eu tinha decidido. Ué, você falou artes cênicas? Você não contou isso? Lá. Contou? Eu não Quando tô lembrando. quando eu voltei a morar no Brasil, eu voltei decidida que eu queria migrar para televisão. Eu não ia mais trabalhar com moda, eu ia trabalhar com televisão. Só que eu nunca tive essa pretensão de ser atriz, eu sempre gostei de ser uma comunicadora, uma apresentadora. E aprendi que para trabalhar em televisão você é obrigada a ter DRT. Sim. E as duas maneiras de você tirar o DRT no Brasil é ou através do curso de artes cênicas ou através do curso de jornalismo. Como na época eu achava que artes cênicas tinha mais a ver com modelo, eu fiz o de artes cênicas. Tirei o DRT e falei, agora, tô com 30 anos, formada, DRT na mão, eu vou me dar o direito de ficar um ano sabático. Né? Tinha terminado de construir minha casa em Santa Catarina. Eu tenho uma casa numa praia paradisíaca lá em Santa Catarina, uma vila de pescador deserta, assim, que eu amo de paixão. Itapirubá, beijo para vocês. Itapirubá. Itapirubá. É perto de qual lá? Fica na divisa de Imbituba e Laguna. Itapirubá Norte Sim. pertence a Imbituba, Itapirubá Sul pertence a Olha que Laguna. legal. E daí eu sei que eu falei, agora já tinha construído a minha casa e nunca tinha aproveitado a casa, né? Eu falei, não, agora eu vou me dar o direito de ficar um ano sabático. E nesse ano sabático eu engravidei, no susto, sem nenhum planejamento. E daí eu tive que readaptar toda a minha realidade para poder me dedicar à maternidade, porque eu sempre quis ser mãe. E só tive coragem de deixar meu filho com o pai dele e voltar para São Paulo para trabalhar com o meio artístico quando veio a pandemia e que daí meu filho já era mocinho, já estava com 12, 13 anos, já tinha uma base bem sólida para poder entender que agora a mamãe vai atrás do que ela precisa fazer, sabe? Virou uns 10 anos, então. O ano sabático viraram uns 10 anos, Né, mais ou menos. 12 anos, 12. exatamente. Eu sei, a gente está caminhando para o final aqui, mas rapidamente, eu sei que você ainda está viajando o mundo inteiro. Você continua. O que você está aprontando? Tem um livro? Me conta rapidamente isso. Eu tô sempre aberta para todas as viagens, todos os projetos. Hoje eu tenho uma empresa aberta que é voltada para a produção de eventos, né, prestação de serviços de alto padrão para todo tipo de evento artístico, seja festival de música, teatro, cinema, esportes, né? Meu currículo eu fiz produção na Copa do Mundo em 2014, fiz produção nas Olimpíadas em 2016. Então agora eu estou dedicada, além de modelo e além de atriz, também à produção desses eventos artísticos. Meu último projeto que vai lançar agora é o livro de comemoração de 50 anos de carreira do Klaus Mitteldorf, que eu assino a produção do Que livro. legal. E esse Um livro dos grandes também. fotógrafos. Exatamente. Você já trabalhou com ele? Já trabalhei com ele. Na época de modelo, eu fotografei bastante com ele. Daí agora eu migrei para trás das câmeras, trabalhando com produção. Que legal. E daí esse mesmo livro tem a exposição. Então, agora esse mês a gente lança o livro, lança a exposição, porque ele se despede do capítulo fotografia para poder se dedicar ao cinema, que ele agora já fez o primeiro longa-metragem dele, o Vou Nadar Até Você, com a Bruna Marquezine, então agora ele quer focar no cinema. Que legal, bacana demais.
Olha, Laura, tô adorando aqui, mas a gente tem um Tá, eu tempo também. limitado e a gente tá caminhando pro final. E aqui nesse baleirinho tem umas balas que você vai ganhar, pode levar para você, pro seu namorado, pro seu filho. Só Tá. que antes das balas, é sempre assim, né? Antes Hum, do docinho, aqui tem duas portinhas que tem umas frases. tá, Eu queria que você escolhesse uma delas, tá, pegasse a frase, pegasse o papelzinho, pegasse a frase e obedecesse o que tá aí. tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Roda, roda. Lembra que tinha aquela musiquinha? Eu preciso Roda, decorar essa roda e musiquinha. avisa Isso aí. todo mundo no comercial. O que que sai? Agradecer alguém. Pode ser alguém. Fica à vontade. Ai, meu Deus do céu, vamos ver. Bom, quero agradecer ao Atílio, primeiro de tudo, que está aqui hoje, que me acompanhou o dia inteiro, que tem sido um parceirão nesses últimos 2 anos. Quero agradecer a minha mãe, que sempre foi uma mamãe super coruja. Quero agradecer aos meus agentes, quero agradecer a Deus, quero agradecer ao universo, a você pelo convite. Ixi, tem certeza que podemos acabar? Porque senão eu vou ficar aqui até tem muita gente. Sozinho ninguém é nada. Então eu tenho muito, muito a agradecer por muitas pessoas que sempre me ajudaram e sempre abriram portas, e eu sou muito grata por tudo isso. Que legal. Legal, bonito demais. Bacana. E antes, É. eu sei que eu vou dar spoiler aqui, que eu sei que você tem, ó, em primeira mão, quentinho, saído da. Nossa, que lindo! O livro que eu assino, coordenação de produção, Nossa, que de demais! 50 Olha anos da isso. carreira do Vou Klaus. fechar aqui, daqui a pouco a gente Tá? mostra mais um. Demais, Conto hein? com a presença de Adorei. vocês lá na exposição, Adorei, no dia do adorei. lançamento do livro. Levo o livro para Olha ele aqui, ó. autografar. Ótimo. Muito legal. Irei lá. Muito bom. É... Levou bronca do Levei diretor, bronca, levou bronca do em vez de fazer o diretor. que ele estava falando, eu fiz o contrário. Não, tem que se expressar melhor. Faz um curso de mímica. A gente Pô. edita, corta, corta. Adorei, adorei. Eu quero que. Eu não vou pedir aqui o autógrafo, eu levo lá e você Isso. autografam lá. Você vai levar também os adesivos aqui do nosso podcast. Oba. Vai levar as balinhas, daqui a pouco eu te dou aqui balinha e dadinho. Tá. E vai levar essa lembrança aqui. Você gosta de café? Adoro. Então, olha aqui, você vai levar uma caixinha de drip do 365 Coffee. 365 Coffee, seu café de todos os dias. É um café especial. Tá vendo aqui essa pirâmide aqui? Mostra que ele tá no topo dos cafés, não é? O pessoal fala, café gourmet. Não, o especial tá no topo. Você vai Muito levar bom. aqui. É muito uma delícia. Eu fiquei 20 anos sem tomar café e Que voltei delícia. com 365 Muito obrigado. Coffee. Obrigado, E- 365 Coffee. Legal demais. Para terminar agora, bom, então, tem uma pergunta aqui que eu faço que eu não vou fazer para você, que Ah, não, é quero. sonhos e Faz planos para pro todo futuro. mundo, tem que fazer. Não, pra mim. porque você já respondeu, por isso que eu vou fazer. Ah, tá Porque bom. é sonhos e planos para o futuro. E você falou isso agora do livro, dessas coisas que você está fazendo. E eu acho que você tem uma gama, você é uma artista que eu estou extasiado aqui com o seu Obrigado, talento. Né? obrigado. Essa entrevista aconteceu meio assim, né? Foi muito legal, em cima da hora. Mas eu estou extasiado e eu acho que você tem um caminho muito grande ainda pela frente. Muita coisa a gente vai ouvir falar Amém. no seu nome. Que assim seja. Então, para terminar, Diga. eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse uma dica, fizesse uma observação para as pessoas que têm dificuldade ainda de acreditar no nosso lema, no nosso mantra de que tudo é possível, que duvidam dessas infinitas possibilidades da vida. Então, bora lá. Bom, se tem uma coisa que funcionou para mim o tempo todo, a vida toda, foi autenticidade. Não queira copiar os outros, não queira ser igual aos outros. Seja você mesmo. Ninguém é igual a você, só existe você no mundo. Então não queira fazer o que já fizeram. Faça algo que te toca no coração, acredita no teu instinto, acredita nas borboletas do estômago. Não desiste. Não desiste no primeiro não, acredita, olha, para você receber um sim, você vai ouvir 10 nãos antes. Então, continua tentando, não desiste, resiliência, simpatia, humildade, autenticidade e taca-lhe pau, Ricardinho. Marquinhos, Marquinhos, taca ali pau nesse carrinho. nesse carrinho, é isso aí, é isso que eu tenho para falar, gente. Sigam sempre o instinto de vocês, que não tem como errar. Maravilhoso! Adorei essas duas frases finais. Taca-lhe pau, Marquinhos. Vamos começar do... Acredite no seu instinto que não tem como dar errado. E aí, na sequência,
Taca ali, pau nesse carrinho. Vamos terminar assim. Adorei, obrigado, maravilhosa. Obrigada Adorei, obrigada adorei. Eu não sei se eu vejo a aura das pessoas, mas eu leio as pessoas pelo olhar e pelo sorriso. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. E você que tá aí, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Isso aí. Porque eu tenho certeza que a gente vai atingir um monte de gente que precisava ouvir essas palavras que são ditas para fazer a gente se motivar cada vez mais e todos nós irmos em busca dos nossos sonhos. Então, Tudo bora... é possível, Tudo é pessoal. possível. Beijos. Bora ser feliz. Um abraço para todo mundo, pessoal. Valeu.